começar a falar sobre distanciamento. É sempre muito legal a gente começar a perceber, né, o que faz com que os nossos relacionamentos fiquem fragilizados, né? Primeiro eu quero que você entenda o que é um distanciamento conjugal. O distanciamento conjugal tem algumas fases, tem alguns sintomas ali. E eu quero que você enxergue isso, que você faça uma avaliação de como anda o teu relacionamento, tá? É muito importante que você saiba fazer essa avaliação e por isso eu trouxe esses indicativos. Então, o que indica que uma relação está sem conexão, perdeu a conexão, ou que está fria, ou que está uma relação com bastante distanciamento? O que faz? Primeira coisa, começa a observar, vocês não têm mais assunto? Vocês não conseguem se comunicar de forma assertiva, tudo vira briga, né? Ou então não tem comunicação, a gente deixa de falar as coisas para não ter conflitos. A falta de aproximação afetiva mesmo, do toque, do abraço, do beijo, do carinho. A falta de atividades em comum também é um indicativo muito importante. Por que a falta de atividades em comum é um indicativo importante? Porque demonstra que o casal está vivendo uma relação onde as pessoas levam vidas paralelas. E é isso que eu sempre digo aqui. O maior caso de divórcio não é traição, não é problema financeiro, é justamente levar vidas paralelas, vidas onde a gente não se encontra, onde a gente não tem coisas em comum, né? O que faz um casamento, o que faz ser uma relação? Relação é você estabelecer uma comunicação entre duas coisas, né? Entre duas pessoas. Então, um relacionamento, ele nada mais é do que isso, né? Aquelas coisas que comunicam, que juntam essas duas pessoas. E se eu não tenho mais atividades na minha rotina que promovem essa junção, essa relação, automaticamente vai criando-se um distanciamento. A gente vai criando mesmo uma vida paralela, né? E muitas vezes a gente não consegue nem conversar sobre essas vidas paralelas, porque a gente leva vidas tão diferentes, né? Onde o que eu faço, eu não passo pro outro, o outro não sabe que horas eu chego, que horas eu saio, como que foi no meu trabalho e tal. Eu tenho um costume lá em casa, a gente chega, a primeira coisa que a gente conversa todos os dias é sobre como foi o dia, sempre. Isso é quase que rotina. Minha filha até ri, né? Que eu faço as seguintes perguntas, né? Eu chego, como é que foi seu dia? Aí ele conta como é que foi, que reunião teve, o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de bom e tal. E aí eu pergunto assim, como é que tá a obra? Né? Porque ele tem acompanhado mais a obra da nossa casa nova. E aí a gente conversa sobre isso. E aí eu conto também como é que foi o meu dia. Por quê? É importante o outro participar disso, né? E saber o que acontece na sua vida. Estabelecer relacionamento é isso. Ter um relacionamento é ter uma comunicação, tá? Então é importante a gente ter isso no nosso dia a dia. Então as atividades em comum, por exemplo, fazer um treino junto, ter ali jantar junto, ter um momento junto, né? Às vezes você não tem ali a rotina alinhada com a rotina do teu parceiro, mas vocês precisam criar formas de estabelecer essas atividades em comum, né? Então, por exemplo, eu tenho a rotina completamente contrária do meu marido. Meu marido trabalha no horário comercial, eu trabalho num horário completamente aleatório, né? Que é de 14 até Deus sabe que horas. Então, geralmente, ele chega em casa, eu não tô em casa ainda. Ele sai de casa, eu tô em casa. Então, é meio desencontrado. Então, a gente vai se ver que horas? Lá pelas tantas da noite, 10 horas da noite. Então, é a hora que a gente tem. E aí é a hora que a gente vai conversar, que a gente vai jantar junto, que a gente vai fazer o que tem que fazer, justamente porque senão a gente não estabelece essa conexão, né? Então, é importante ter atividades que vocês façam em comum. Seja lavar uma louça enquanto o outro tá fazendo a janta, sabe? Essas coisas são importantes pro relacionamento. Outro indicativo muito importante do distanciamento conjugal é a falta de intimidade. O que é a falta de intimidade? Você não sabe mesmo o que acontece na vida do outro, né? É tão interessante isso, parece simples para eu dizendo assim, mas isso é muito comum, tá? Você pergunta assim, o que seu marido faz? Não sei. Seja bem-vinda, Poli, seja bem-vinda. Então, essa coisa da intimidade, muitas vezes a gente não sabe o que acontece na vida do outro, quais são os planos que esse outro tem, como é que tá a carreira dele, como é que tá a vida. Eu não me interesso por isso, né? A gente entra nessa rota de rotina, de correria, de muita coisa, e a gente acaba ficando muito autocentrado. E dentro do relacionamento isso não tem espaço, né? Não tem espaço pra gente ficar para ausência de intimidade, né? Então, é importante a gente ter intimidade, é importante a gente saber minimamente o que acontece com o outro, o que é importante pro outro. Uma coisa que eu percebo muito entre os casais, tanto atendendo quanto conversando também,
com amigos, enfim, a dificuldade que os casais têm muitas vezes de falar o que sentem um pro outro. Então, assim, às vezes a mulher tá ali de saco cheio daquele sexo sem graça e ela não tem coragem de falar pro marido. Entende? O teu parceiro ele precisa ser a pessoa mais interessada em te fazer feliz, né? Então, se você tá incomodado, você precisa ter o mínimo de intimidade pra você dizer o que você pensa, o que você sente. Então, eu não conseguir dizer o que eu sinto pra pessoa que tá do meu lado, significa que eu não tenho intimidade com essa pessoa. Se acontece alguma coisa de errado com você na rua, por exemplo, furou o pneu do teu carro, quem que é a primeira pessoa que vem na tua mente? Precisa ser teu marido, sabe? Precisa ser tua esposa, precisa ser a pessoa que compartilha com você, sabe? Porque mesmo que não seja o outro que vai resolver, mas que você saiba resolver, é importante vocês saberem participar um da vida do outro. Então, uma coisa que eu acho bem legal no Rinaldo, tudo que acontece, às vezes no dia ele me manda uma mensagem aleatória. Nossa, tal coisa aconteceu, fiquei muito bravo. Sabe? E manda assim, simplesmente pra me informar o que aconteceu. Eu não vou poder ajudar ele, não vou poder fazer nada. Mas isso faz com que a gente tenha intimidade, com que a gente tenha assunto. Então eu chego em casa e já sei o que perguntar. Eu já sei o que conversar. Então se você tem essa dificuldade dentro do teu relacionamento, provavelmente é porque tá faltando intimidade. Vocês não têm liberdade pra falar e pra ser você dentro do seu relacionamento. Então observe isso. Isso também é um indicativo do distanciamento conjugal. Outra coisa também que é muito marcada no distanciamento conjugal é a falta de sexo, né? É claro que cada casal vai ter sua frequência sexual e tá tudo bem, mas é muito importante a gente entender que o sexo faz parte da relação, né? É algo que precisa ser bom pro casal, é um momento de relaxamento, é um momento de conexão, e se isso não tá acontecendo dentro da relação, a gente precisa entender o porquê, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas é muito importante a gente entender que isso também é um indicativo. Por que lá quando a gente namora ou quando a gente tá no início do casamento tem tanta frequência e depois a gente vai diminuindo essa frequência? É claro que a idade afeta nisso, né? Eu já fiz uma live aqui falando sobre desejo sexual, sobre libido, mas é muito importante a gente saber que isso faz parte do relacionamento e quanto mais conexão a gente tem, mais a relação sexual fica melhor e vice-versa, né? Faz parte do relacionamento do casal, porque pensa, a gente já tem tantos problemas de relacionamento, a gente já tem tantas dificuldades, se a gente não tiver esse momento de prazer, de conexão, fica muito difícil. Então, é um momento muito importante pro casal, tá? E aí, por que isso acontece? Roberto, por que acontece? Eu sei que eu tenho aí um distanciamento, que eu e meu marido, às vezes, a gente não consegue conversar sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Eu tô casada com um completo estranho. Por que isso acontece? Primeira coisa, a gente, quando a gente começa um relacionamento, quando a gente se casa com muitas expectativas, né? Geralmente, já falei sobre isso aqui algumas vezes, a gente entra no relacionamento com um ideal de casamento, com um ideal de marido, com vários ideais na nossa cabeça. E o problema disso é justamente a realidade. Por quê? Porque eu começo a ver que aquele outro não vai atender todas as minhas expectativas. Nem tudo que eu penso, nem tudo que eu acho certo é o que o outro vai fazer. Então, o distanciamento já começa aí, na frustração. Uma das coisas que apareceu na caixinha que eu abri ontem foi justamente as diferenças, né? As nossas diferenças, a nossa forma de ver a vida que é diferente. E isso é natural, todo relacionamento é assim. Cada um vai ter a sua forma de pensar suas prioridades, cada um vai ter a sua forma de pensar sobre a educação dos filhos, cada um vai ter uma maneira de pensar sobre várias coisas. E o problema é a gente criar expectativas com relação a esse ser humano. Então a gente casa não só com a pessoa, a gente casa com todo o ideal que a gente criou dela. E ao longo da convivência, esse ideal vai sendo dissolvido, né? Porque você vai ter um contato ali que é um contato muito intenso. E quando esse contato é intenso, a gente tem o contato ali com tudo de ruim que tem naquela pessoa, né? Com os dias ruins, com a irritabilidade, com o estresse. A gente tem todo esse contato que a gente não tem antes no início da relação ou quando tá namorando. Então, esse distanciamento ele começa a se dar aí, quando as nossas expectativas começam a ser frustradas. E o que eu quero que você entenda é que as nossas expectativas, elas não são frustradas porque o outro não me ama. Elas são frustradas porque o outro é outra pessoa e ele não sabe o que está na minha cabeça e quais são as minhas expectativas e as minhas necessidades, né? Então, é natural que essas expectativas sendo frustradas, né? Até porque o outro não dá conta de ser isso tudo que a gente quer que ele seja. Então, essa frustração vem e acaba gerando essa desconexão, esse distanciamento, e é muito difícil lidar com isso, mas é importante a gente saber lidar. A gente saber que aquele outro tem defeitos, mas também tem qualidades, tem as coisas boas, tem coisas que eu preciso relevar, tem coisas que eu preciso colocar o meu posicionamento. Então, isso dentro da relação é confuso de fazer. Qualquer dia desse a gente pode fazer uma live aqui falando sobre isso, sobre expectativa dentro do relacionamento.
Mas é algo que eu quero que você pense. O outro não tem capacidade de suprir todas as suas expectativas. E à medida com que essas expectativas vão sendo frustradas, a tendência é que a gente faça um distanciamento. A gente entenda que o outro talvez não me ame tanto, talvez isso aqui não seja tão legal, justamente por conta dessas expectativas frustradas. Outra coisa que vai acontecendo dentro do relacionamento, que é muito comum também, são as mágoas, né? Por quê? Porque a gente tá casado ali e no meio do relacionamento vão acontecer os atritos, vão acontecendo as coisas que a gente não gostaria que acontecesse, vão acontecendo os erros, vão acontecendo aquela coisa que eu falo que eu não gostaria de ter falado. Enfim, essas coisas vão acontecendo e essas mágoas, elas vão causando esse distanciamento também. E isso eu quero que você entenda com muita clareza, por quê? Porque muitas vezes essas mágoas, elas perduram por anos, elas ficam por anos e atrapalham significativamente a qualidade desse relacionamento, distancia muito esse casal. E é isso que eu quero que você pense, tá? Porque a mágoa, o que acontece na mágoa, né? Quando a gente decide guardar aquela mágoa, a gente acaba vivendo com o outro com base no que eu tô sentindo. E muitas vezes, essa base não vai ser uma base legal, tá? Então, a mágoa também é algo que atrapalha as relações. Aumenta esse distanciamento, faz com que eu me desiluda, né, com aquele ser humano com quem eu me casei, com todas as expectativas e com os sonhos com quem eu me casei também, porque a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com as expectativas também, né? Então, todas essas mágoas, é por isso que no início do relacionamento a gente tem mais conexão e essa conexão vai sendo perdida ao longo do tempo. Por quê? Porque as mágoas vão acontecendo ao longo do tempo. Quanto mais tempo você tem de relacionamento, mais coisas erradas aconteceram nesse relacionamento. Mais coisas doloridas aconteceram nesse relacionamento, né? Mais marcas aconteceram nesse relacionamento. Então, quanto melhor eu conseguir lidar com isso, melhor vai ser pra mim, tá? Melhor vai ser pro meu relacionamento. Então, é por isso que pessoas que são muito rancorosas e têm tendência a guardar muito a mágoa, têm relacionamentos muitas vezes que não são frutíferos. Por quê? Porque fica voltando naquele ponto, sabe? As brigas sempre voltam pro mesmo lugar. Por quê? Porque esse outro não consegue superar a mágoa, não consegue, ele fala que perdoa de boca, mas vez ou outra ele volta no mesmo ponto. Então, isso acaba causando um distanciamento. Excesso de passado. Isso é algo que quando está presente na relação, é muito nocivo e causa também distanciamento. Então, o excesso de passado, o excesso de erros que a gente vai juntando ali e que ficam registrados na história do relacionamento e que a gente não consegue superar e que a gente traz com frequência, né? Tá bem pertinho da mágoa, mas muitas vezes isso não tem nem nada a ver com o erro do outro. Às vezes tá muito ligado a coisas que ele fez no passado. Tem tanta gente que se estressa com ex, com coisas que acontecem lá atrás, enfim. Esse excesso de passado dentro do relacionamento também é muito complicado. Causa um distanciamento significativo. Medo e insegurança. Isso também é algo que fere muito as relações e causam também esse distanciamento. Por quê? Porque uma relação, ela é feita de conexão, né? Ela é feita de acordo. E se eu não consigo confiar nessa pessoa com quem eu tô fazendo um acordo, se eu não consigo, eu já falei isso aqui algumas vezes, nossos relacionamentos, eles têm contratos. Né? Então, se o outro não consegue, se eu não consigo confiar que esse outro vai cumprir um contrato, automaticamente eu vou viver intensamente buscando uma maneira de controlar. Então, geralmente são relações marcadas por muitos ciúmes e os ciúmes e a insegurança acaba também causando esse distanciamento, né? Porque é muito cansativo para quem tá passando por isso, para quem tá do outro lado. Então, acaba causando realmente. E aí entra a mentira. Por quê? Porque o outro é inseguro. Se eu for de verdade quem eu sou, se eu for falar pra ele de verdade o que eu tô fazendo, isso vai acabar distanciando a gente, vai acabar tendo briga, vai acabar tendo problema. Então, aí entra a mentira. Então, o distanciamento vai ficando cada vez maior. Outra coisa que também afeta muito as relações, e aí eu quero que você abra os seus ouvidos para escutar o que eu tenho pra dizer agora. E você vai achar até engraçado o que eu vou dizer, porque talvez você nunca pensou nisso, mas é algo que causa muito distanciamento dentro das relações, que se chama preguiça. O que eu mais vejo são pessoas que deixam pra depois, casais que deixam pra depois. Deixa pra depois namorar, deixa pra depois ficar junto, deixa pra depois fazer sexo, deixa pra depois fazer tudo. E aí vivem nessa insana busca, né? Na preguiça, vive nesse ciclo da preguiça. Preguiça de fazer as coisas, preguiça de resolver os problemas, preguiça. Entende? Eu me envolvo na minha rotina porque eu tenho preguiça de resolver os problemas do meu relacionamento. E porque eu tenho preguiça de resolver os meus problemas sexuais, às vezes estão ruins ali e eu não consigo conversar sobre aquilo. Essa preguiça
agarra o negócio, faz o negócio ficar ruim. Então, se você é uma pessoa preguiçosa, eu quero que você entenda o seguinte: relacionamento dá trabalho, relacionamento não é coisa pra gente preguiçoso. Se você tem preguiça de conquistar, se você tem preguiça de fazer o outro feliz, se você tem preguiça de sair da tua zona de conforto pra agradar outra pessoa, você não vai conseguir ser feliz no teu relacionamento. Você vai viver cada vez mais distante. Porque conexão precisa de esforço. Ninguém estabelece uma conexão estando distante. Eu preciso de esforço. E muitas vezes esse esforço vai ser feito saindo da minha zona de conforto. Né? A gente chega em casa, geralmente trabalhamos, sei lá, tem dia que eu trabalho 10, 12 horas, e aí chega em casa, você tá cansado, muitas vezes você quer ficar quieto, você quer dormir, você quer relaxar e tudo mais. Ótimo, é isso mesmo. Mas não dá pra ficar fazendo isso sempre. Você precisa se movimentar. Depois a gente não entende porque que o relacionamento acaba. Se movimente. Relacionamento não é pra gente preguiçosa. Relacionamento é pra quem quer fazer o outro feliz. Se você entrou num relacionamento querendo receber, eu tenho uma má notícia pra te dar essa noite. Você precisa entender que relacionamento é doar. Enquanto você não aprender a sair da sua zona de conforto, aprender a sair da tua preguiça e aprender que você precisa fazer o outro feliz, vocês vão viver distantes. Você vai viver criando expectativas e se frustrando com as suas expectativas constantemente. Então para de ter preguiça. Vai comprar uma lingerie nova, vai passear com esse homem, vai pegar ele pela mão, marcar um negócio pra vocês jantarem junto. Para de ser a princesa Cinderela que fica esperando o príncipe calçar o sapatinho em você. Seja ativa no teu relacionamento. Nós mulheres somos muito reforçadas a sermos passivas, né? Quantos homens chegam aqui no consultório e reclamam que as esposas não procuram? Não, minha esposa, se eu não procurar, meu filho, eu fico 2, 3 meses sem sexo. Não tem. Porque ela parece que não tem vontade. É um negócio absurdo. E por que isso acontece? Por preguiça, muitas vezes, por cansaço. Eu me venço pelo cansaço, eu deixo ali o cansaço dominar a minha vida. Então, saia dessa zona de conforto. O relacionamento precisa de esforço. Se você não está disposto a se esforçar, o seu relacionamento não vai ser um bom relacionamento. Então, aprenda a observar isso. Por mais que seja cansativo, o relacionamento é isso mesmo, minha filha. Se contaram pra você que o negócio era tranquilo, leve, de boas, mentiram pra você. Contaram essa história da Disney aí, do Feliz pra Sempre, te enganaram. Porque isso não é verdade. Relacionamento é conquistado na raça, tá? Então, se você não faz isso, se você não se esforça pra fazer o outro feliz, se você muitas vezes não deixa de fazer o que é importante pra você, pra fazer o que é importante pro outro, você não tá se relacionando certo, tá? Não é fazer só o que o outro quer, mas é eu saber sair da minha zona de conforto pra fazer o outro feliz. Então, pense nisso. Pare de ser preguiçosas, ok? Roberta, joia, já descobri que eu sou preguiçosa no meu relacionamento, já descobri que eu tenho algumas expectativas que estão frustradas, já descobri que eu tô cheia de mágoa aqui, que eu preciso trabalhar essas coisas, porque eu tô com ele aqui, mas eu fico pensando nas coisas erradas que ele já me fez, nas palavras duras que ele já me falou, enfim. E eu fico aqui remoendo esse monte de coisa e não consigo ser feliz no meu relacionamento e a gente tá cada dia mais longe um do outro. Beleza, o que você vai fazer? E aí eu quero que você entenda isso agora, internalize e leve isso pra sua vida. Eu trouxe algumas coisas bem práticas, tá? Que eu quero que você comece a aplicar na sua vida a partir de hoje, pra parar que essa coisa do meu relacionamento é um relacionamento distante, frio e sem graça. Por quê? Porque geralmente não são grandes coisas que fazem a gente se distanciar. São aquelas pequenininhas que a gente se agarra e vai deixando pra depois, sabe? Que não resolve, que fica ali, sabe? Embaixo do pano, fazendo... Tá desconfortável, a gente tá aqui lidando com isso, mas vamos lidando porque a gente tá com preguiça de resolver. Então, são essas coisas. Tá? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, você precisa alinhar a sua expectativa com a realidade. Seu marido nunca foi romântico, ele não vai ser agora. Entende? Você casou com uma pessoa que não é romântica. Ele tem outras maneiras de dizer que te ama, ele tem outras maneiras de demonstrar afeto, mas essa não é a maneira dele. Tá? A gente gasta muita energia dentro do relacionamento tentando mudar o outro, tentando fazer o outro se encaixar naquilo que eu acho que ele deveria fazer. E esse deveria, ele é muito subjetivo e muito particular. O que você acha que é ser pai é diferente do que o que ele acha que é ser pai. O que você acha que é ser marido é diferente do que ele acha que é ser marido. Sabe? Muitas vezes a gente não fala qual é a minha expectativa, mas eu quero ser suprida nela. E sabe quando você vai ser suprida na sua expectativa? Nunca. Porque o outro não tem bola de cristal pra adivinhar o que tá na tua cabeça. E nem o que você espera dele. Entende? E isso, gente, eu tô falando de coisa simples, tá? Por exemplo, da esposa que espera que o marido trabalhe mais em casa, né? Que seja mais ativo nos serviços domésticos e tudo mais. Mas essa mulher vive fazendo tudo dentro de casa, o tempo inteiro. E quando o cara faz, ela critica, ela enche a paciência. E aí, quando que esse cara vai fazer? Nunca! Porque ela não deixa. Reclama que o cara não é pai, que o cara não fica com o filho. Mas você deixa o seu filho na mão do seu marido? E assim, abandona, deixa ele ser pai? Porque o que eu vejo de mulher que fala que deixa, que o marido não é pai, que o marido não é ativo, que o marido não sabe nada, mas se o marido for trocar uma fralda, ela reza uma missa pro cara, ela enche o saco, ela enche a paciência. Entende?
Outra coisa também que é muito interessante, que a gente precisa aprender nos nossos relacionamentos, é a crítica. A gente aprende a criticar o outro. A gente quer que o outro mude na base da crítica. Então eu vou criticando. Deixa eu te contar uma coisa. Crítica não resolve o problema. Você vai criticar, vai tornar o seu relacionamento um caos, uma porcaria, e não vai resolver o problema. Porque muitas vezes eu preciso dizer de forma assertiva o que eu preciso que você faça, e não te criticar. Entende? Se eu preciso que você cuide do nosso filho, eu não preciso dizer que você é um péssimo pai. Eu posso dizer assim, querido, eu gostaria que você cuidasse do nosso filho. Porque você poderia, sei lá, ficar um tempinho com ele, porque ele tá precisando de você. Entende? Percebe o quanto é diferente? A crítica, ela derruba. Então não adianta ficar criticando o tempo todo. Por quê? Porque a crítica geralmente ela vem quando a minha expectativa não tá alinhada com a minha realidade. E aí eu vou na crítica, né? Então, esquece crítica. Não adianta ficar criticando. Você precisa elaborar isso, você precisa pensar. Tá, vamos lá, como que eu vou dizer isso? Né? Eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Vou abrir isso aqui pra vocês. Eu tenho muita dificuldade, eu sou extremamente crítica com tudo. Então, uma coisa que eu tenho dificuldade é não ser objetiva, porque eu penso, logo falo. Sabe quando você não tem um filtro entre o cérebro e a língua? Isso é muito comum. E é um negócio que acaba com meu marido. Acaba. Você quer ver o homem ficar mal, é a minha falta de filtro. Por quê? Porque magoa, dói. Preciso aprender esse negócio, tô aprendendo. Mas ainda preciso aprender mais, porque ainda é difícil pra mim. Entende? Mas a gente precisa aprender que o outro não tá escutando o que eu tô dizendo. Ele tá escutando de acordo com a interpretação dele, com o que ele pensa sobre mim, com o que ele tá pensando sobre a situação. Então, quando eu venho com uma crítica, eu tô acusando ele de fazer algo. Eu estou acusando essa pessoa de ser dessa maneira. E muitas vezes ele não tá pensando daquela mesma maneira. Então, é muito mais importante eu dizer o que eu gostaria que você fizesse. Então, querida, eu preciso que você faça isso. Ou então, eu preciso dizer o seguinte... Eu preciso dizer como eu me sinto quando você faz tal coisa. Então, por exemplo, querido, quando você chega em casa e fica no celular ao invés de ficar com o nosso filho, eu me sinto muito mal. Porque meu pai, quando eu era criança, fazia essas coisas comigo. E aí, ativa um gatilho em mim, é um negócio horrível. Sabe? O menino chama por você durante o dia. Será que não tem como você tirar um tempinho pra ficar com ele? Olha só, é outro nível de conversa. Muito melhor do que você dizer, ó, você não é pai, você não participa, você não sabe da vacina do menino, você não sabe... Entende? Então, saiba dizer. Ai, Roberta, mas é um saco, ele deveria saber isso. Deveria, mas não sabe. Tá? A gente deveria um monte de coisa que a gente não faz. Então, relacionamento, não adianta a gente pensar no deveria. A gente precisa agir. Ação. Resolução de problemas. Outra coisa importante. Deixar o passado pra trás. Eu sei que é muito difícil fazer isso, né? Porque o passado, ele faz parte da nossa história. Né? A nossa história só é o que ela é hoje porque o nosso passado existiu enquanto casal. Principalmente os casais que têm muito tempo de relacionamento, né? Então, existe uma história ali e essa história pode ou colaborar para essa relação ser mais próxima ou ela pode colaborar para essa relação ser cada vez mais fria e mais distante, né? Tem casais que se você vê conversando, parece que são dois desconhecidos, dois sócios, assim, né? Que só se encontram de vez em quando. Justamente porque não tem a mínima intimidade. E justamente porque tem um passado difícil de não conseguir superar as coisas ruins que aconteceram no relacionamento e de lidar de forma ruim e não assertiva com essas coisas. Então, aprenda isso na sua vida. Aprenda a deixar o passado para trás. Tem hora que a gente precisa botar um ponto final na história e virar a página. Porque se eu ficar voltando na história com frequência, eu vou ficar ressentindo, ressofrendo, e aí eu vivo bem e nem deixo o outro viver bem, né? Eu fico ali agarrada naquilo. Então, aprenda a deixar o passado pra trás. A gente precisa aprender a fazer isso. Se eu pedir perdão, se eu resolvi aqui, se a gente conversou sobre isso, se a gente alinhou, deixa pra trás. Não carrega isso, tá? Porque se você continuar carregando, você vai continuar se frustrando, se sentindo mal no teu relacionamento, tá? Pare de criticar, já falei sobre isso aqui. Crítica não resolve o problema. Você precisa entender que crítica só vai derrubar o outro, só vai fazer o outro se sentir mais desconfortável com você. Então, aprenda a não criticar. Aprenda a dizer o que você precisa ao invés de criticar. Isso é muito importante. Anota isso, tá? Veio um negócio na tua cabeça, ao invés de criticar, você pensa, como que eu vou dizer isso de uma maneira que o outro entenda e faça o que eu preciso que ele faça, tá? Então, é isso que eu quero que você aprenda a fazer. Se esforce para ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é tempo de qualidade com o filho junto, não é tempo de qualidade com um monte de amigo em volta, não é tempo de qualidade com mais 15 pessoas ao redor, não, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquele tempo que a gente senta e conversa, sabe? Que você não vê nem a hora passar, porque vocês estão tão ali dentro do que vocês estão conversando que vocês não conseguem nem ver a hora passar. Isso é tempo de qualidade. É aquele tempo onde a gente está dentro da nossa bolha aqui, onde nada mais importa, só o que a gente está conversando aqui, o que a gente está fazendo aqui. Gente, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Você está sentado numa mesa de jantar
E aí você olha pro lado, tem um casal, tá um no celular e o outro no outro, e a mesa em silêncio. Isso é muito comum, tá cada vez mais comum. Ó, eu nunca vi tantas mulheres se sentindo abandonadas e chateadas e solitárias porque os maridos não largam os celulares nem os videogames. Ó, deixa eu te falar, que se eu pudesse, eu exterminava o videogame da face da terra. Porque se tem um troço que acaba com o casamento, é o bendito do videogame. Por quê? Porque o cara não sabe medir o nível das coisas, passa dos limites. E aí, às vezes, a mulher quer conversar, quer estar junto, quer um tempo de qualidade, mas tá ali o videogame atrapalhando. Então, aprendam a fazer isso. Da mesma maneira, nós mulheres, às vezes, chegamos em casa e a gente quer ficar em silêncio, quer ficar quieta, enfim. Eu percebo muito essa preguiça também, essa falta de esforço na hora de ter relação sexual, principalmente as mulheres. Porque às vezes você pergunta, não, mas qual é a frequência? Ah, a gente faz lá uma vez a cada 3 meses. Ótimo, vamos lá. E por quê? Não, porque eu fico com preguiça. Eu falei, ótimo, preguiça. Muito bem, preguiça. Agora vamos entender isso. Como que você acha que isso aí vai melhorar? Quando você faz é bom? Não, é bom. Tem uma coisa que tá te deixando insatisfeita? Não, não tem nada. É só o cansaço mesmo. Então, minha filha, começa. Porque às vezes a gente vai precisar vencer essa preguiça mesmo e depois é bom, entende? Isso acontece muito, Carol. Um na frente do outro, mexendo no celular. Muito importante isso. A pornografia é pior do que videogame. Existem muitas mulheres que se sentem realmente traídas com pornografia. E isso é um problema sério, por quê? Porque os nossos meninos são acostumados, desde muito novos, a terem contato com pornografia. E isso é algo que precisa ser conversado com o casal, tá? Com o parceiro. Se é algo que você não dá conta, se é algo que tá te fazendo mal, que tá te incomodando, precisa conversar. Tem pessoas que desenvolvem uma verdadeira compulsão por pornografia. Então, ela não consegue nem ter ereção, o cara não consegue nem ter ereção se ele não tiver o estímulo ali do filme pornográfico. E o que acontece quando tem essa associação? Muitas vezes a mulher se sente menosprezada, diminuída. Por quê? Porque ali na hora do sexo você quer conexão, você não quer outra coisa estimulando, né? Então, isso é um caso que muitas vezes vem para terapia de casal. E é muito importante tratar isso. E alguns casos de meninos, e isso assim, as estatísticas mostram, os estudos mostram, que quanto mais jovem esse menino teve acesso à pornografia, a chance dele desenvolver uma compulsão por pornografia é maior. Então, é muito, muito difícil lidar com isso dentro do casamento, porque as mulheres realmente se sentem trocadas, tá? Isso é um caso pra gente conversar em outro momento, porque você dá pano pra manga, porque dá interpretação, enfim. Mas se é algo que te incomoda dentro do teu relacionamento, converse sobre isso. Porque realmente gera um desconforto muito grande e gera uma sensação de insuficiência pra mulher. Por quê? Porque é diferente, gente, né? Você percebe a diferença do que acontece no filme para a realidade, né? É muito difícil ter que passar por isso e é muito desconfortável para muitas mulheres. Então vocês precisam conversar sobre isso, porque realmente gera uma desconexão muito grande, um distanciamento. Muitas vezes a mulher nem quer ter relação mais, porque ela sabe que só vai ter relação se for naqueles parâmetros ali, e aquilo ali vai ser desconfortável para ela. Por quê? Porque o que o filme pornográfico estimula? O prazer masculino, né? Nunca o feminino. Então isso é muito complicado para as mulheres, né? Além da objetificação também, enfim, tem muita mulher que não lida muito bem com isso e precisa conversar sobre isso, tá? Então, hoje está cada vez mais comum as pessoas não se comunicarem, né? A Carol tá falando aí da galera sentada mexendo no celular. Isso é muito comum, tá? Às vezes vai jantar em casa, o celular tá na mão. E a gente precisa se policiar, tá, gente? Tô falando isso com vocês porque eu saio daqui do consultório, quando eu saio tem 200 mensagens aqui para responder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o celular, vou começar a mandar mensagem. Então, daqui a pouco não tem mais conversa em casa, só tem a gente conectado com quem tá fora. E a gente precisa fechar essa bolha, sabe? Precisa ter um momento ali onde a gente tem intimidade, onde a gente conversa, onde a gente se abre, onde a gente conta o que tá ruim, onde a gente diz o que a gente tá sentindo. É muito importante a gente ter esse momento, tá? Então se esforce pra ter tempo de qualidade. Você vai sentir preguiça mesmo, você não vai ter vontade mesmo, vai ter dia que vai ser difícil pra você, mas aprenda a valorizar esses momentos, aprenda a se esforçar para ter esse momento de qualidade, tá? Porque não é simples não, dá trabalho. Já falei, se você olha pro relacionamento do outro e fala, nossa, que relacionamento legal, vai pesquisar o que esse outro faz pro relacionamento dele ser legal, tá? Gasta tempo, gasta dinheiro, gasta um monte de coisa para ter uma relação bacana ali. Então, aprendam isso. Aprendam a dar valor e a se esforçar para que seu relacionamento funcione bem no dia a dia. Não é uma vez no ano, não é lá de vez em quando, é no dia a dia, nas demonstrações diárias. Outra coisa, desenvolver atividade juntos. É muito importante isso,
Fazer coisas que vocês gostam. O que vocês faziam lá quando vocês namoravam? Como foi que vocês se conheceram? Quando vocês, geralmente, né, a gente sempre faz uma coisa, a gente ia à igreja junto, a gente, sei lá, a gente saía junto, a gente ia no barzinho, e aí a gente se conheceu lá no barzinho. A gente, sei lá, a gente jogava boliche, a gente jogava beach tênis, a gente fazia musculação, a gente se conheceu na academia. Geralmente tem atividades que você faz em comum quando você casa, né, quando você namora. E a gente vai abandonando essas atividades em comum ao longo do tempo. Porque a gente vai entrando nessa, né? A gente tem muito tempo, se a gente não fez hoje, amanhã a gente faz, né? Se a gente não conseguiu agora, amanhã a gente faz, né? E vai se perdendo isso. Tenham atividades que vocês façam em comum. Tenham lá sexta-feira, vocês saírem pra jantar junto, né? A gente gosta de comida japonesa, então vamos comer comida japonesa, vamos fazer um negócio diferente, sabe? Voltem para essas práticas de atividades em comum. Treinem juntos, treinar junto é muito bom, porque você aprende também a ajudar o outro, né? A estimular o outro, isso é muito bacana. Faz uma atividade física junto, vai correr na praia junto, vai fazer alguma coisa junto, sabe? Tenham esse costume. Na casa a gente gosta muito de, enquanto um tá cozinhando, o outro tá ali picando as coisas, lavando a louça, enfim. Só pra ficar junto ali, sabe? Pra ter um momento junto. Então façam isso, façam essas coisas, porque essas coisas são pequenas coisas que fortalecem um relacionamento. Então façam atividades juntos, porque isso é muito importante. E por último, e não menos importante, planejar juntos. O que a gente vê também com muita facilidade é casal que é o peixe casado com a galinha. Você imagina um peixe casado com a galinha? Pensa aí, um peixe casado com a galinha. A galinha pode ficar até ali, na beiradinha do lago ali, mas uma hora não vai dar certo, não é assim? Porque ou esse peixe vai precisar que essa galinha entre na água, ou a galinha vai precisar que o peixe saia da água, não é assim? Então, os sonhos de vocês precisam estar minimamente alinhados. É por isso que eu falo que os opostos, os extremos opostos não se atraem. Os extremos opostos são extremos opostos, eles vão ter que abrir mão de muita coisa para conseguir ficar juntos. Então precisa ter minimamente os mesmos sonhos que você, né? Quem não é casado aí, observem isso antes de casar. Vocês têm os mesmos sonhos? Vocês querem ir pelo mesmo caminho? O que a gente vê com muita frequência, não conversam sobre isso antes, é quando casam e eu quero ter filho. Mas eu não quero. E aí, como é que a gente faz? Né? Porque agora a gente tá casado, alguém vai ter que abrir mão disso. Aí é o peixe casado com a galinha, tá entendendo? Alguém vai ter que sacrificar um sonho aí pra dar certo. Então aprendam. O que é importante? Quais são os nossos sonhos? Planejem juntos. Cara, tá sendo tão legal construir a nossa casa, porque a gente tá escolhendo as coisas juntos e a gente tá vendo o quanto a gente combina em muita coisa, sabe? O quanto eu penso, ele faz, ele, sabe? É muito legal isso. Porque você vai percebendo que você vai tendo aquele insight assim, caraca, casei com a pessoa certa, sabe? Tem a ver comigo, sonha a mesma coisa, pensa mais ou menos do mesmo jeito, a gente tem mais ou menos a mesma linha, sabe? É importante ter isso, tá? Sonhem juntos. Quais são os sonhos de vocês? Vocês querem filhos? Vocês querem ter uma casa nova? Vocês querem abrir um negócio? Qual que é o sonho de vocês? Compartilhem esses sonhos e sonhem juntos. Tenham sonhos em comum. Isso é muito importante. E isso demonstra intimidade também. Porque a gente só abre os nossos sonhos para quem a gente tem intimidade, né? E o que a gente vê muitas vezes são casais que não sabem qual é o sonho do outro. O que é importante pro outro. Eu não sei. Eu tô casado com um extremo estranho. Entende? Então aprenda. Qual que é o seu sonho, amor? O que você pensa para daqui a 5, 10, 15 anos? Como é que a gente vai estar daqui a 5 anos? Vamos trocar de carro? Vamos trocar de casa? Vamos arrumar um emprego novo? Vamos sair daqui? Vamos morar fora? Quais são os nossos sonhos? Vamos ter um filho? Vamos ter 2? Vamos ter 5? O que nós vamos fazer? Sabe? É importante vocês conversarem sobre isso, porque isso fortalece a relação. Porque são duas pessoas... Lembra da conexão? Relacionamento é o quê? Conexão. Né? Então, se um sonho ele tem a capacidade de conectar duas pessoas. Por quê? Porque essas duas pessoas vão andar em direção à mesma coisa. Né? Então é muito importante que vocês tenham essas coisas que conectem vocês. Mas isso não é natural. E é isso que eu quero que você entenda. Ninguém se relaciona bem por natureza, por saber se relacionar de forma natural. Não. Existe esforço nisso. Existe prioridade nisso. Então se você quer zona de conforto, você nunca vai ter um relacionamento feliz. Nunca vai ter um relacionamento saudável. Se você é uma pessoa que evita conflito, raramente você vai ter um relacionamento saudável. Porque você não sabe conversar sobre os conflitos, né? Então aprendam. Se esforcem, tá? Vamos lá as perguntas. Temos perguntas na caixinha e temos perguntas aqui agora. Se vocês quiserem mandar, já mandem aqui, porque daqui a pouquinho eu vou encerrar a live, tá? Quando a pessoa é muito individualista, como fazer pra ela baixar a guarda? Olha só, a gente não muda o outro, tá? Então, se o outro é individualista, eu preciso dizer pra ele como eu tô me sentindo com relação a isso. Então, por exemplo, se ele chega em casa antes de você e não se preocupa em, sei lá, em deixar uma janta pronta pra você, né? Ele come lá e você que se vire. Tô dando um exemplo aqui. Tá? Mas pode ser qualquer coisa. Eu acho que individualismo é muito isso, né? Não pensar no outro, não pensar no que o outro sente. É muito importante que você diga pra ele como você se sente quando você chega em casa, ele já comeu e ele se satisfez ali e ele não pensou em você. Então é importante você dizer isso pra ele, falar, querido, eu não me sinto feliz
quando eu chego em casa e você já comeu, você nem se importa se eu comi ou não. Eu gostaria que você cuidasse um pouco mais de mim. Não porque eu não possa me cuidar, eu tenho total funcionalidade para chegar na minha casa e fazer uma janta pra mim. Mas eu gostaria que você pensasse em mim, né? Eu gostaria de sonhar junto com você. Você tem aí o teu sonho de trocar de carro, mas eu tô pensando em ter um filho ano que vem. O que nós vamos fazer? Ah, vamos trocar de carro. Ok, mas isso é o que você pensa. O que eu penso é diferente. Como que nós vamos alinhar essas duas coisas? O que a gente faz primeiro? Vamos ter o filho primeiro, depois a gente compra o carro? A gente compra o carro primeiro, depois a gente tem o filho? Sabe? Tem coisa que precisa do diálogo. E se esse diálogo não tá adequado, se eu não tô conseguindo dizer o que eu sinto, se eu não tô conseguindo estabelecer essa comunicação, eu preciso entender como que tá isso, sabe? Por que eu não tô conseguindo estabelecer essa conexão? Agora, existem pessoas que são individualistas e que não mudam e que têm uma dificuldade terrível, que você pode dizer o que você sente à vontade, que elas não vão mudar. E aí é o outro botar isso na balança, pesar, se dar conta e por aí vai, entende? É muito difícil você lidar num relacionamento onde o outro é individualista. Então só existe uma maneira de se relacionar nesse caso, dizendo o que eu sinto e vendo como o outro vai reagir a isso, tá bom? Mas muitas vezes também não resolve, tá? Boa, essa pergunta aqui é muito legal, ó. Como traçar um recomeço após uma traição? Perdoei, mas dói. Ele está dando melhor no casamento. Olha só, eu falei sobre isso aqui na live de sexta-feira, sobre infidelidade, né? Eu falei um pouquinho sobre isso. Quem ama trai? Quem ama pode trair? Pode, acontece, né? Talvez não reincida, mas acontece. É muito importante terminar essa relação para começar uma nova, né? Desidealizar esse homem, né? Que eu achei que fosse meu companheiro inabalável, que não me troca por ninguém, né? É justamente saber fazer essa desidealização, entender que agora eu vou lidar com um homem real, que erra, que falha, que tá buscando melhorar e vale a pena eu estar nessa relação porque tem muitas coisas que me agradam nesse homem. Então, eu preciso, isso tudo é um processo. E muitas vezes, no processo de reestruturação disso, vocês vão precisar de uma terapia de casal. Talvez você vai precisar de uma terapia individual também, para você entender o que você está sentindo, o que você está pensando, como você vai lidar com isso. Porque é muito difícil passar por essa situação. Nunca é fácil passar por uma infidelidade no relacionamento. Mas é possível, sim, reestruturar, botar um ponto final nesse casamento, começar um outro casamento de uma outra maneira, enxergando quais foram os erros de percurso e refazendo essa história para que a relação seja mais feliz, mais saudável, com novos contratos. Então, é possível, tá? Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Ah lá, de novo, quem ama trai. Já falei isso aqui. Quem ama pode trair. Gente, o nosso teto é de vidro, de quem é a gente para julgar, não é mesmo? Trair mais de uma vez, eu não vou abrir esse porque como a pessoa se identificou, eu tô com medo de aparecer aqui quem foi. Então eu não vou colocar aqui. Trair mais de uma vez. O último mês, estamos a cada vez mais distantes. Pior que hoje, me sinto perdida. Olha só, se você traiu e você continua traindo, né? Foi mais de uma vez. Talvez a monogamia não seja uma opção pra você, tá? E aí você precisa ser sincera com isso. Nós mulheres, a gente tem uma educação muito fragilizada nesse ponto. A gente entende que só monogamia é possível. E aí você precisa entender o seguinte: às vezes você não dá conta, né, de ser casado, porque no casamento tem contrato. Então, se você não dá conta, o problema não tá no relacionamento, tá em você. Né? Você que tá se colocando num lugar onde não é pra você estar. Você não dá conta desse lugar. Então, se você não consegue não trair, seja sincero com você e com quem tá com você. Olha, não consigo ficar só com você, tá? Então, eu preciso seguir minha vida. Então, não tem que estar perdida. Você tá fazendo isso, ninguém pega você pela mão e te leva lá. Você faz por escolha, né? E se você escolher estar nesse lugar, você não tá perdida, você sabe exatamente o que você tá fazendo. E aí vai aumentar mesmo cada vez mais a distância, porque ninguém consegue. Gente, você ficar com uma pessoa só já é muita energia. Você tem que distribuir essa energia pra mais gente, olha, eu não sei como o povo dá conta, porque é difícil, tá? Então, é possível, mas vocês vão ficar cada vez mais distante mesmo, porque não tem como, né? Não tem como se sentir perdido. Tem que entender por que tá fazendo isso, o que tá me desmotivando dentro desse relacionamento, ou se a monogamia não é pra mim. Eu preciso ficar solteira e ficar com quem eu quiser, porque eu sou livre pra isso. Tá? Mas só preciso ser sincera e parar e ter responsabilidade afetiva, parar de magoar as pessoas. Ser sincera comigo. Não dou conta, preciso mudar isso, tá? Vamos lá. Acho que zeramos aqui. Zeramos, pessoal. Mais perguntas? Acho que não, né? Deixa eu fechar aqui. Muito bem, meu povo. Vou encerrar essa live. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Se esforcem para melhorar esse relacionamento. Para de preguiça. Vai investir no teu casamento. Vai conversar sobre o que tá dando problema. Vai namorar, pelo amor de Deus. Para de ter preguiça de fazer sexo. Tá com problema, vai no psicólogo, vai no médico. Resolve o problema, mas não fica aí cozinhando esse problema e achando que você vai ter mais tempo.
Porque você já percebeu? As pessoas só começam a tomar a cuidar do relacionamento quando o relacionamento tá na merda, né? Então o negócio já tá horrível, vocês já não aguentam mais, tá uma porcaria, já estão pensando em traição, o negócio tá ruim, aí você começa. Aí você começa a cuidar, né? Você quer ver a pessoa começar a cuidar, ela perceber que tem outra querendo ficar com a pessoa que ela tá ficando. É isso, é a lógica da blusinha na Rene, né? Você chega lá na Rene, você escolheu, tem uma blusinha lá meio esquisitinha que você olhou, não viu muita graça, mas aí foi outra pessoa lá e falou, quero. Aí você já fala, também quero. Se essa pessoa escolheu, deve ser porque é bom. Entende? É o negócio da blusinha da Rene. Então quando a gente vê que a gente tá quase perdendo, aí a gente valoriza, aí a gente quer. Né? E muitas vezes isso aí vai ser tarde demais. Então acorda, minha filha. Vai trabalhar pra fazer esse casamento funcionar. Pelo amor de qualquer coisa. Para de ser preguiçosas, ok? Ah, que bom que você gostou, Sidoca. Muito bem, amores. Encerramos essa live. Mais um bate-papo. Muito legal. Adoro estar aqui com vocês. Já falei isso aqui 1000 vezes. Sexta-feira a gente tá junto de novo. Vamos continuar conversando sobre relacionamento. Acho que tem sido muito boas. Tem sido muito boas essas lives. O pessoal tem elogiado bastante. E eu tô aqui, não é pra passar a mão na cabeça de vocês, é pra fazer você acordar, minha filha. Acorda e vai trabalhar pra esse casamento funcionar, tá? Casamento bom não cai do céu, não. A gente que tem que fazer ele ficar bom, tá bom? Boa noite pra vocês, meus amores. Beijos e até a próxima.